Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao nosso culto de quarta. Hoje nós estamos aí há poucos dias da Páscoa e vamos falar sobre a preparação da Páscoa no texto de Lucas, capítulo 22, versos do 7 até o 20. Queria lhe convidar você a mandar aí o link para os nossos irmãos para assistirem, porque vai ter uma informação importante no final desse vídeo para a nossa Páscoa de domingo, que você, claro, vai comemorar com a sua família dentro de casa. Mas fique conosco, vamos aqui aprender um pouco mais sobre os momentos que antecederam ali a Páscoa de Jesus Cristo, no momento em que foi celebrado ao lado de Jesus Cristo. Vamos orar, aliás, vamos ler aqui o texto, depois oraremos para que Deus nos ilumine mente e coração para aprendermos um pouco mais sobre essa palavra. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento. Na sua Bíblia deve estar pães asmos, né, que é a minha linguagem NVI, tá? No qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa: O mestre pergunta: Onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Verso 12. Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus discípulos reclinaram-se à mesa. E disse-lhes: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Este é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. E da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Vamos orar. Senhor Jesus, esta tua poderosa e preciosa palavra, e queremos aprender nela nesta noite de quarta-feira, onde o Senhor nos deu a oportunidade de, através desse nosso canal, levar a mensagem aos nossos irmãos que estão se cuidando dentro de casa. Visita nesse instante as familiares do Igor, pai, que perdeu um ente querido esses dias. Visita aqueles que estão se recuperando da Covid, visita aqueles que estão doentes nesse momento, Senhor Deus, e que o Senhor venha trazer aos corações desses irmãos, das pessoas que amamos, que conhecemos, a certeza de que o Senhor é quem é o dono da vida e enquanto há vida, há esperança. Por isso, nos ilumina a mente e coração para entender essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Bem, o texto que li aqui está lá em Lucas 22, é o texto onde Jesus estava ali se preparando para comemorar a Páscoa. Era a última Páscoa de Jesus com seus discípulos, era o momento em que Jesus ia ser entregue, ia ser morto. E no ano passado, quando eu falei sobre a primeira Páscoa que foi vista, né, que foi citada na Bíblia, foi exatamente no momento em que Moisés estava lá tentando tirar o povo lá do Egito, e depois das 10 pragas, na última praga, que era a morte dos primogênitos, o povo de Deus ia ser liberto. Só que para que isso acontecesse, para que o povo fosse liberto lá do Egito, era necessário eles fazerem uma coisa: preparar uma ceia com um cordeiro de 1 ano de idade. Essa história está lá em Êxodo, capítulo 12. Se você ler o texto todinho no capítulo 12, você vai ver a história completa, explicando como é que deveria acontecer todo o procedimento, o passo a passo. Deus deixou o passo a passo para o povo de Israel, para que o povo soubesse como proceder naquele dia. O dia que o anjo da morte iria passar sobre todas as casas do Egito, e a casa que não tivesse a marca de sangue, que é exatamente o cordeiro que foi morto para fazer parte daquela ceia,
se não tivesse essa marca, o primogênito daquela casa iria morrer, que foi o que aconteceu, a gente conhece bem a história. Após esse dia, todos os judeus celebram a Páscoa, exatamente a Páscoa, que significa passagem, celebra esse momento exatamente para relembrar aquele momento em que Deus usou Moisés para carregar o povo, retirar o povo do Egito para a terra prometida, onde naquela caminhada que durou 40 anos, eles foram aprendendo com Deus como deveriam seguir as suas vidas sem a dependência do Estado, sem a dependência de Faraó ou de qualquer outro tipo de liderança. Então, baseado nessa Páscoa que nós já conhecemos, nós chegamos ao tempo de Jesus, no século I, próximo ao momento em que Jesus foi morto, e vemos aqui Jesus pedindo para que os seus discípulos preparassem a Páscoa. E é aqui que a gente vai tirar algumas lições importantes para meditarmos nessa noite. Primeiro, no verso 7, ele fala que existia essa festa, que era celebrada juntamente com a Páscoa, a festa do pão sem fermento, que simboliza ainda, o pão sem fermento é uma vida sem pecado. É a mesma simbologia do cordeiro. O cordeiro deveria ser de 1 ano, sem nenhuma mancha no corpo, e era esse cordeiro que deveria morrer para que desse lugar à ceia, que seria feita naquela noite, enquanto o anjo da morte passaria pelas casas do povo que morava naquele momento no Egito. Então, esses dois símbolos tipificavam o Cristo, que viria posteriormente. Afinal, Jesus ele passou toda a sua trajetória aqui na Terra, 33 anos de vida sem pecado, ou seja, sem mancha, como simboliza exatamente o pão sem fermento e o cordeiro. E como a gente bem sabe, o cordeiro que tira o pecado do mundo é um cordeiro sem mancha, sem mácula e sem defeito, e somente Jesus foi capaz de viver 33 anos aqui nessa terra sem pecado. No verso 8, Jesus pede: vão preparar a ceia, vão preparar a Páscoa. E preparar a Páscoa era exatamente preparar a ceia, preparar a ocasião, os alimentos, os ingredientes que eram utilizados, o cordeiro. Então, Jesus pediu para que os seus discípulos participassem. Então, o importante, já que nós estamos preparando a nossa Páscoa também, é que esse seja um momento singular também para a sua família nos dias atuais. Que você possa juntar a sua família nesse domingo, faça uma refeição, antes da refeição ore com as pessoas que moram com você, peça para as crianças participarem, imprima coisas, símbolos que remetem à Páscoa de Jesus, à cruz de Cristo, os próprios cordeiros, Então, faça isso, faça com que todos participem. Afinal, os judeus eles relembram esse fato e fazem todo um cerimonial, eles passam um dia todo com a família comemorando a Páscoa, e nós como cristãos também devemos fazer o mesmo, claro, com o simbolismo final que foi a ressurreição de Jesus. Então aproveite, domingo de Páscoa é o dia de você fazer aquela refeição deliciosa, juntar a família e orar juntos, e pedir a Deus que esse mal que tem afligido a nossa terra possa ir embora e que vocês se mantenham unidos. Se você estiver em um lar que perdeu algum ente querido, nesse momento peça que o Senhor console a família e que venha dar a certeza no coração de que essa pessoa teve um encontro com Deus e que um dia o verá novamente, porque é assim que nós cremos, que a morte é apenas a passagem, E a Páscoa, como foi a passagem de Jesus por essa terra, ela nos faz refletir. Jesus ressuscitou, ele disse que aqueles que morrerem em Cristo também ressuscitarão com ele. É isso que nos dá esperança, para viver a Páscoa como se fosse cada dia um momento mais próximo da volta do nosso Salvador, Jesus Cristo. No verso 9 até o 13, ele diz como eles iam fazer, porque quando Jesus diz para eles fazerem a Páscoa, eles perguntam, mas Senhor, onde quer que a gente faça a Páscoa? E aí Jesus começa a citar no verso 10 aqui, todo o passo a passo como eles devem fazer. Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam esse homem até a casa dele, isso é no verso 10. E digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? E aí você vai dizer que o mestre que está perguntando. E aí os discípulos fizeram como Jesus falou. E no verso 12 ele diz, ele mostrará uma ampla sala no andar superior da casa,
ela vai estar toda mobiliada e ali vocês vão fazer os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Ou seja, Jesus preparou o local para ceiar. Talvez naquele momento, talvez não, já existia uma perseguição por Jesus por conta dos sacerdotes, dos mestres da lei. Se você ler o comecinho do capítulo, desse capítulo que nós estamos lendo, capítulo 22, do 1 ao 6, você vai ver que Judas já estava criando formas de entregar Jesus. Então, por saber que existia uma perseguição, Jesus então tratou de não falar nem para os discípulos onde ele ia comemorar a Páscoa, mas somente na hora de preparar ele diz: olha, tem um local, você vai seguir esse homem lá, vocês vão fazer, a gente vai fazer nossa Páscoa lá. Então nem os discípulos sabiam, mas Jesus já tinha separado um local, já tinha falado antecipadamente para que não houvesse interrupções no momento da Páscoa. Jesus conhece a história, Jesus prepara tudo. Então, esse homem carregando um pote simboliza que era algo que foi preparado por Jesus exatamente para despistar qualquer perseguição que houvesse com ele. Afinal, dificilmente se viu um homem carregando um cântaro naquela época. Geralmente quem fazia isso eram as mulheres. O homem carregava uma espécie de bolsa, né, de couro com água. As mulheres é que carregavam muito cântaro. A gente vê isso nos filmes. Então Jesus demonstra que queria aquele momento exclusivo com seus discípulos, porque era a última vez que a Páscoa teria aquele significado. Hoje nós celebramos a Páscoa exatamente no dia da ressurreição de Jesus Cristo, mas naquele momento eles celebravam ainda a saída de Israel, a saída do povo de Israel do Egito. No verso 14, quando chegou a hora, Jesus e os seus discípulos reclinaram-se à mesa. Ora, a mesa era um local de comunhão, a mesa era um local de tomada de decisões. Pena que essa prática não seja mais tão observada pelas famílias. Talvez também porque a família é grande, não cabe na mesa. Mas o local da mesa, o local da refeição, sempre foi um local que Jesus sempre quis estar. Porque era lá que existiam as conversas sérias com seus discípulos. E essa foi uma conversa tremendamente séria. Mesa é um local de decisões. Decisões diante da mesa são extremamente marcantes, precisam ser valorizadas. Então a próxima fala de Jesus já demonstra isso. No verso 15 ele diz: desejei ansiosamente comer a Páscoa com vocês antes de sofrer. Ou seja, o que Jesus tinha para falar com seus discípulos era algo que precisava de uma pequena solenidade. Era algo que precisava de exclusividade e de um momento a sós com eles. Então, olhar nos olhos de cada discípulo, apesar de no momento eles não estarem entendendo completamente tudo o que estava acontecendo, posteriormente, aquele momento, aquela reunião que aconteceu no momento da ceia, iria fazê-los remontar ao passado. E foi o que aconteceu. A gente percebe que os discípulos de Jesus lá na frente, depois no caminho de Emaús, se lembram de como ele partiu o pão, se lembram de como ele se comportou nessa reunião, de como ele estava preocupado se aqueles discípulos realmente iam levar para frente a mensagem de Cristo. É quando eles foram se lembrando, depois da ressurreição de Jesus, 40 dias depois, eles foram se lembrando daquele momento da ceia. Eles, naquele momento que viram Jesus ressuscitado, eles foram encaixando a história. Eles foram percebendo e relembrando aquilo que Jesus estava falando para eles. E o que Jesus estava falando para eles? Aí a gente vai aqui para o verso 17 em diante. No 16 ele diz ainda: pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. Aquela foi a última Páscoa onde Jesus se fez presente de forma física. Mas, a partir do verso 17, ele diz: recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros. Mesa é local de partilha. Mesa é local de contribuição, de amor, de distribuição. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor
de vocês. Jesus agora menciona algo que eles só entenderiam depois, só quando ele ressuscitasse, que esse sangue derramado eram por eles, os discípulos de Jesus daquela época, e por nós, que seguimos sendo discípulos do Senhor, mesmo 2000 anos, mais de 2000 anos depois. Que você possa refletir e preparar a sua Páscoa usando todos os símbolos, o real sentido no domingo agora. Tá? Nós vamos fazer o culto lá, somente com as pessoas que fazem a transmissão. Mas eu queria que você juntasse a sua família para que a gente pudesse fazer uma ceia juntos. Você compra um suco de uva, que seja uma coisa realmente para reflexão, irmão. Não levem isso como uma brincadeira, porque isso é algo sério. Já que a gente não pode fazer a ceia todos reunidos, como Jesus fez com seus discípulos, que a sua casa, que a sua família seja um local onde essa ceia, esse ato cerimonial que nós realizamos uma vez por mês lá na igreja, e no último ano, se tivermos feito 3 foi muito, que você possa fazer esse ato nesse domingo, no momento do culto, e mandar uma imagem, mandar uma foto aí pra gente compartilhar e falar para as pessoas que o real sentido da Páscoa continua em nossos corações e que a comunhão que nós buscamos lá na igreja, ela se encontra dentro da sua casa. Que o Senhor Jesus possa trazer ao nosso coração essa alegria de celebrar o dia da Páscoa, o dia da ressurreição de Jesus, da passagem por Ele nessa terra, como um momento de celebração, em que Ele nos diz que mesmo que venham as lutas, mesmo que venham as dificuldades, Ele estará conosco, e Ele está através do seu Santo Espírito, que nos acompanha, nos guarda e nos dá uma certeza que ninguém nessa terra tem, a certeza da vida eterna. Que o Senhor te abençoe, te dê um restante de semana em paz e que você possa fazer da sua casa nesse domingo um local da adoração e da presença do Senhor diante da sua mesa. Vamos orar. Altíssimo Deus, eu te louvo, te agradeço pela oportunidade de falar da tua palavra aos meus irmãos e aqueles que chegaram a esse vídeo. Pai, a Páscoa nunca vai deixar de ser vivenciada e celebrada pelos cristãos, porque é ela que nos faz relembrar de onde viemos e para onde vamos. Cada dia que nos reunimos para celebrar a Páscoa ou a ceia do Senhor, como fazemos em nossas igrejas, é mais um dia, é mais um momento em que a nossa esperança é alimentada e assim temos a certeza de que não corremos em vão, mas corremos com Cristo que prometeu e que no tempo certo, na hora certa, Ele virá buscar o seu povo. Nos dá um restante de noite em paz, nos dá uma semana mais uma vez abençoada na Tua presença e um domingo de Páscoa cheio de amor, de perdão, de alimento na mesa e com condições ainda de abençoar aqueles que precisam. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Uma ótima quarta-feira e domingo. Prepare aí seu vinho, seu pãozinho e vamos celebrar junto a Páscoa do Senhor Jesus dentro de nossas casas. Uma ótima noite a todos.